A paz, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua vida. Você que está no nosso canal aqui nos acompanhando, né? Que Deus possa fazer brilhar sobre a sua vida a sua graça, a sua misericórdia todos os dias. Amém? Que bom poder estar com você. É um privilégio muito grande estar aqui falando da palavra de Deus, né? Entrando na sua casa, onde você estiver, no seu celular, na televisão, né? No seu smartphone, Smart TV. O importante é poder estarmos juntos e falando da palavra de Deus. Você que é membro do nosso canal, curta nosso canal, deixe seu like e compartilhe a nossa mensagem. Você que não é membro, você é convidado a fazer parte do nosso canal como membro. Amém? E comentando, né? E falando, e contando suas experiências. Amém? Vamos orar? Porque Deus tem uma palavra para você no nosso devocional diário. Pai, eu quero colocar em tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã, porque nós queremos ser árvores que dê bons frutos. Por isso, ministra ao nosso coração acerca da tua palavra. Fala, Senhor meu Deus, ao coração do teu filho, da tua filha nessa hora. Entrega as nossas vidas ao Senhor, Pai. Ministra-nos, ó Pai, através da tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? O texto que eu vou ler hoje está lá em Hebreus, do capítulo 2, versículo 18. Mas antes de ler esse texto, eu queria falar que uma das tentações que o inimigo ele mais tem trabalhado para você cair é justamente acreditar que Deus não perdoa pecados, que Deus não é suficiente para perdoar os seus pecados e que você não é digno de voltar para os caminhos do Senhor. Tem muita gente hoje que está caída porque acreditou nessa mentira do diabo. Você não é digno, você não é justo de voltar para a presença de Deus, você não é digno de voltar para a casa do Pai. Igual o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo ele ficou, perdido nos seus caminhos, justamente por acreditar que a decisão dele era melhor, era mais coerente. Voltar para a casa do Pai, nem pensar. Mas um dia ele caiu em si, ele viu que o melhor lugar era na casa do Pai. Mas quantas pessoas que nós conhecemos, que você talvez conhece, que não tem essa força, porque o diabo fica limitando essa pessoa a acreditar que Deus não tem mais nada com ela, que Deus desistiu dela. E isso não é verdade. Claro que existem pecados que são para a morte, desses não tem como a pessoa escapar. Existem pecados que Deus não perdoa. E não tem como se livrar das consequências de alguns pecados. Mas a palavra de Deus vai dizer que em Hebreus capítulo 2, versículo 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O Senhor, nosso sumo sacerdote, ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Existem alguns pecados, como blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você negar a eficácia do poder de Deus, do Espírito Santo, na vida de alguém ou na sua própria vida. Toda palavra ou atitude injuriosa contra uma divindade ou uma religião, atribuição de defeitos a Deus, a negação de qualquer dos seus atributos, dito insultuosa, ofensa, calúnia, difamação, tudo isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso Deus não perdoa, é um pecado imperdoável. A falta de perdão é um pecado imperdoável. Deus não perdoa se você não perdoar. Quantas pessoas que carregam um coração cheio de amargura e de mágoa, de coisas que aconteceram lá no passado, não liberou o perdão. Se você não perdoar, você não será perdoado. E o que semeia contenda entre os... Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. Eu te provo isso. Lá no texto que nós vamos ler aqui agora, de Provérbios capítulo 6, versículo 16 até o 19, diz assim, a palavra de Deus: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina. Então são tipos de pecados que
imperdoáveis. Mas você acha que todos os pecados, pastor, mas não tem mais jeito para mim, porque eu errei, eu caí. Querido, está na hora de você se levantar. Você não pode aceitar as mentiras do diabo. Se você não é uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, se você é uma pessoa que tem facilidade em perdoar, se você é uma pessoa que não semeia contenda entre os irmãos, talvez você caiu em outro pecado, talvez você caiu, se você foi tentado pela sua carne, e infelizmente você caiu, mas está na hora de você se levantar. Tem pessoas que dizem assim, meu Deus, mas eu não aguentei, eu caí em tentação, mas está na hora de você se levantar. Até quando você vai viver aceitando essas mentiras do diabo, que não tem mais jeito, que não tem mais solução? Certamente, cada pecado tem a sua consequência, mas nós precisamos nos levantar. Davi, ele se levantou, mesmo diante das consequências terríveis do pecado dele. Ele se levantou, ele foi viver a vida. Nós não precisamos, sabe, querido, não podemos ficar olhando, observando e achando que não tem mais jeito, não tem mais solução, porque tem jeito e tem solução sim. Mas o diabo está dizendo aí, não tem mais jeito, não tem mais solução. Tem muita gente que parou seu ministério, tem muita gente que parou a sua vida, simplesmente porque acreditou nessa mentira de Satanás. É claro que nós temos que entender, que nós temos que voltar como um barro na mão do oleiro, amassado, moldado. E não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Mas através do orgulho, muitas pessoas elas querem continuar, sabe, acreditando nas mentiras do diabo. E o diabo ele trabalha muito no coração orgulhoso. A pessoa ela vive ali, infelizmente, acreditando que Deus não pode perdoar, que Deus não vai perdoar, que Deus não vai levantar. Ei, irmão, Deus ele quer te levantar, Deus ele quer que você fique de pé. Então para de ouvir as mentiras do diabo. Nós somos tentados todos os dias a permanecer caídos, a permanecer no chão. É isso que o diabo quer. Agora, quando você está disposto a se levantar, quando você está disposto a buscar novamente a graça e a misericórdia de Deus, a palavra do Senhor vai dizer aqui, novamente eu vou ler Hebreus capítulo de número 2, verso 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aqueles que estão sendo tentados. Então preste atenção numa coisa que eu vou falar para você aqui. Se você está sendo tentado em alguma área da tua vida, busque o socorro de Deus. Amém? Busque o socorro do Espírito Santo. Se humilhe diante da presença de Deus, porque o Senhor vai socorrer você. Ah, mas você caiu, você que está caído, busque se levantar. O Senhor quer regenerar o teu coração, você precisa buscar esse perdão e essa misericórdia. E buscar não cair mais nas mesmas ciladas do inimigo. Amém? Queria deixar essa palavra para você, para dizer que Deus chamou você para ser uma árvore frutífera. Então, não permita que o diabo ele venha travar a tua vida nos seus enganos, nas suas mentiras. Se levanta, se coloca de pé, porque Deus ele quer fazer algo novo na tua vida. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Pai, eu quero colocar a vida de cada filho e de cada filha, Pai. Pessoas que como eu são imperfeitas. Pessoas que como eu dependem da tua graça e da tua misericórdia. Visita cada coração, meu Pai. Aquele que se sente, Pai querido, Pai amado, tão mal, aquele que se sente descartado, aquele que se sente ignorado, aquele que se sente, Pai querido, Pai amado, totalmente sozinho, que ele venha buscar, Pai querido, o arrependimento, que ele venha buscar ânimo para se levantar e saber que as mãos do Senhor estão estendidas para aquele que tem um coração quebrantado, contrito e arrependido. Ó Deus, joga por terra todo espírito de orgulho, Pai, que impede essa pessoa de se levantar. Joga por terra, Pai querido, Pai amado, todas as mentiras do diabo que diz que Deus não perdoa pecados, Deus perdoa sim. E é por isso que nós estamos aqui, pela tua misericórdia, meu Pai. Ministra o coração dos teus filhos. Vai de encontro a cada um, em nome de Jesus. Amém? Está na hora de você se levantar.
e ser uma árvore frutífera novamente. Amém? Que Deus ele possa falar no mais profundo, no mais íntimo do teu coração. Que a bênção do Pai seja contigo, em nome de Jesus. Um ótimo dia e que Deus abençoe sua casa e sua família. Em nome de Jesus.